Você ouve agora audiolivro Do Outro Lado, por Wilson Frungilo Júnior, pela ID Editora. Duas famílias. Vai naná, Betinho, que ainda é muito cedo. Vai pra caminha, vai. Não. Vai dormir, menino. Tá quentinho na cama. Não. Então senta aí, quietinho, enquanto o papai faz a barba. No minúsculo banheiro, Albertinho, filho único de 4 anos, vai agachando-se até sentar-se pesadamente e fica olhando, com interesse e senho franzido, o pai fazer a barba. Seu Alberto dá um sorriso ao menino e começa a escanhoar-se, satisfeito com a pronta obediência do filho. Como acontecia toda manhã, nesse ritual do barbear, ele entra em devaneio, coordenando as ideias no serviço que terá que executar naquele dia, apesar de saber que nada de novo fará no trabalho, pois há mais de 8 anos opera naquela mesma linha de montagem na fábrica. Sabe que não passa de uma pequena engrenagem da empresa, aliás, uma peça muito fácil de ser trocada quando começar a apresentar defeitos ou atrasos na produção. Também faz parte de seus pensamentos matinais a preocupação com seu filho Albertinho. Será que conseguirá com que tenha uma profissão ou um estudo? Não tem a menor ideia. O que ganha dá suficientemente bem para sustentar a família de 3 pessoas apenas. Mas tem medo do futuro, da instabilidade. Ainda bem que existe a loteria, fala, dirigindo-se ao menino que, sem entender o significado dessas palavras, apenas sorri. Você falou comigo? Pergunta Dona Eunice, sua esposa lá da cozinha. Não, eu falei com o menino. O que você disse? Eu disse ao Betinho que ainda bem que existe a loteria. Por quê? Porque enquanto houver uma loteria, a gente sempre terá ilusões. E o que você pensa que o menino entende dessas coisas de loteria? Não falei para que ele entendesse. Por que falou, então? Porque me deu vontade de falar, ué. Seu Alberto termina de barbear-se, lava o rosto na pia de esmalte esfolado e faz um pequeno truque para que a torneira permaneça fechada, sem pingar. Olha novamente para o menino e recorda-se do dia em que aquele pequenino ser entrou em sua vida. Já era noite quando chegou do trabalho, e qual não foi a sua surpresa e mesmo espanto quando viu Eunice, sua mulher, embalando uma criança que deveria ter mais ou menos uns 6 meses de idade. De quem é essa criança, Eunice? Alberto, se eu contar, você não acredita. Pois conta, mulher. Eu a encontrei dormindo aí na soleira da porta, embrulhada nestes panos. Você está brincando, Eunice. Conta a verdade. Pois é a verdade. Aí então procurei pelos seus pais na redondeza, mas ninguém conhecia a criança. Meu Deus! Ela estava com fome e eu comprei leite e esta mamadeira. É o menino. E o que faremos? Não sei. Vamos tentar encontrar seus pais. Ele é tão bonzinho, Alberto. Não chora. Mas essa. Já não chegam os problemas que temos. Fala baixo, Alberto. Ele está dormindo. Olha, Eunice, amanhã é sábado e nós vamos procurar os pais dele. E onde ele vai dormir hoje? Ele pode dormir aqui, na sala, no sofá. Então segura o menino enquanto esquento a comida. Eu? É, você. Alberto então começa a lembrar o quanto procuraram os pais do bebê. Procuraram no sábado, no domingo e no fim da semana seguinte, até que um dia, depois de um mês... Alberto,
Sim. E se os pais aparecerem? Levarão o menino. Mas e se não forem os pais verdadeiros? Como assim? Terão que provar. Bem, o menino tem uma pequena mancha no ombro e certamente eles irão que se lembrar. Terão que dizer antes, diz a mulher categórica. Depois de alguns minutos de silêncio, Alberto. Sim, eu não quero mais devolver o menino, diz Eunice chorando. O quê? É isso mesmo. Você sabe que não podemos ter filhos e estou gostando da criança. É como se fosse meu filho. Que bobagem, Eunice. Bobagem para você que fica o dia todo na fábrica e nem se lembra que tem uma criança em casa. Eu fico o dia inteirinho tomando conta dele e peguei amor no menino. E não me diga que não gosta dele. Quero ver na hora de entregar a criança. Eunice, você até o chama de Albertinho. Também gosto dele, mulher. Mas o que podemos fazer? Vamos adotá-lo. Adotá-lo? Isso mesmo, vamos adotá-lo. Nós vamos falar com um juiz ou sei lá quem e tenho certeza de que ele vai deixar a gente ficar com ele. Alberto lembra-se então de como combinaram dizer no cartório de registros que a criança nasceu em casa, sem médico ou parteira, e que, depois de muita burocracia, conseguiram registrar o menino com o nome de Alberto. Ainda está em devaneios quando a esposa grita lá da cozinha. Vem tomar o seu café, Alberto. Traz o menino. Vamos, Betinho. A cozinha é pouco maior que o banheiro, contendo um fogão, uma pia, um armário e uma pequena mesa encostada na parede. Albertinho corre até o canto, perto da porta, e pega seu único brinquedo, um pequenino automóvel de plástico. Vum, vum. Fom, fom, brinca o pai. Fom, fom, responde o filho. Enquanto Eunice termina de preparar a marmita do marido, este, tomando café, desabafa como sempre o faz de manhã. Vamos ter que trabalhar duro hoje. A produção da fábrica está atrasada. Eu precisava mudar de emprego, sabe? Mas você diz que gosta do serviço. Do serviço eu gosto. O que não aguento é olhar para a cara do Silva todo dia quando ele vistoria a fábrica. Ele é o diretor da empresa, Alberto. Eu sei que ele é o diretor. Mas o que você quer que eu faça, se tenho verdadeiro ódio por ele? Que é isso, Alberto? Ele nunca lhe fez nada. Você até reconhece que ele é muito humano. Eu sei, Eunice, eu sei. E procuro sempre pensar assim. Mas é impressionante. Toda vez que eu vejo, tenho vontade de matá-lo. O que é isso, Alberto? Não sei, não sei. Ficam em silêncio. Sua marmita está pronta. Não se esqueça de trazer 1 litro de leite. Alberto puxa do bolso alguns trocados e torna a colocá-los de volta. Está acabando o dinheiro. Está no fim. Mas daqui a 5 dias, recebo outra vez. Tenho que comprar o meu remédio hoje. Dona Eunice tem um coração fraco, em virtude de uma lesão congênita que a obriga a tomar um determinado remédio diariamente. Pede para o seu Fabrício marcar na nossa conta e diga a ele que no dia 10 deste mês eu pago, diz Alberto, levantando-se ainda com a xícara de café nos lábios. Beija o filho, a esposa e sai para o trabalho. E então, Silva? Pergunta ansiosa Dona Nega ao marido. Silva limita-se a menear a cabeça negativamente, passando Moacir, o pequenino de 5 anos, para o colo da esposa. O menino abraça a mãe.
Gostoso viajar, mamãe. Passeou bastante, Moacir? Pergunta a mãe ao filho, disfarçando a ansiedade pela resposta de seu marido. Muito barulho, mãe, muita gente. Vou levar você para brincar um pouquinho e depois a Maria vai dar-lhe um banho, tá? A senhora liga o rádio? Ligo, responde a mãe, levando o menino até o quarto e voltando imediatamente. Silva está sentado no sofá, com o rosto apoiado nas mãos, demonstrando evidências de cansaço e desalento. Dona Nega ajoelha-se defronte a ele e apoia-se em seus joelhos. E então, como foram os exames? Pergunta nervosa. Negativo. Como assim negativo? Mais uma vez, o médico foi categórico. Não há indicação de transplante de córnea para o nosso filho. Mas como? O Dr. Silveira nos garantiu que esse médico era um grande especialista e que havia esperanças. Eu sei, nega, mas o nervo óptico de nosso filho está atrofiado e não há chance nenhuma. Não pode fazer um transplante? Infelizmente não. Não entendo. É o nervo óptico que liga os olhos ao cérebro e o de Moacir está defeituoso. É a mesma coisa de você querer ligar uma lâmpada em uma tomada. Se os fios estão rompidos, não tem jeito mesmo. Oh, meu Deus, clama e chora copiosamente. Acalme-se, mulher. Tenhamos fé em Deus. Ele sabe o que faz. Eu rezei tanto, fiz até promessa que cumpri antes mesmo de saber o resultado. Eu disse a você para não se iludir. A mãe corre em direção ao quarto e abraça o menino, que com um olhar sem controle, brinca, apalpando uma boneca. Por que está chorando, mamãe? Por nada, meu filho, por nada. Eu sei por quê. Sabe? É porque o homem disse que nunca vou poder enxergar. Vai sim, meu filho, um dia você vai. Nega, diz autoritário o pai, da porta do quarto, não se iluda e nem ao menino. Mamãe, papai, o que é, filho? Eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. Conta. Eu enxergo quando vocês falam que é de noite e deitam, e eu também deito. Como é que é? Pergunta o pai, agachando-se perto do menino. Quando deito, na hora que vocês também deitam, eu acho que durmo e começo a enxergar. Ele sonha, Silva. Sonha com o quê, nega? Se ele nunca viu nada e não sabe como são as coisas. Sonho sim, pai. Sonho com crianças e brinco com elas. Como você sabe que são crianças? Porque sei. São do meu tamanho e não do tamanho de vocês. E o que mais você vê no sonho? É bonito. Tem umas coisas que elas chamam de árvores. O quê? Árvores, Silva. E como são essas árvores? Eu pus as mãos nelas e acho que são iguais àquela laranjeira que tem no quintal do vovô. Por que a árvore é igual à laranjeira? Porque a laranjeira também é árvore. Mas é laranjeira ou árvore? A laranjeira é um tipo de árvore. Eu não entendo. Existe árvore que tem a laranja, que você chupa e que é chamada de laranjeira. Existem outras, que dão mamão e são chamadas de mamoeiros. E senhor é um homem chamado Silva e papai? Isso mesmo. E do que vocês brincam? De correr? É tão gostoso, mamãe.
Acho que ele está inventando, nega, disse Silva, já na sala com a esposa. Será? Mas como poderemos saber? Eu acho que devemos perguntar mais sobre determinadas coisas que ele vê dormindo, para podermos saber se está falando a verdade ou não. Dizendo isso, Silva não se contém e vai até o banheiro, onde Maria, a empregada, dá banho no menino. O que mais você vê, Moacir? Quero dizer, quando dorme. O menino pensa um pouco. Tinha uma coisa bonita que mexia, balançava e eu pus a mão. O que era? Era igual à água que eu bebo e tomo banho. Só que estava tudo no chão e minha mão entrava dentro, igual aqui na banheira. E quando parava de balançar e ficava quieta, tinha um menino lá dentro. Um menino? É, um menino. As outras crianças disseram que era eu. O reflexo, nega, ele viu o reflexo dele. Ele está falando a verdade. Meu Deus, exclama a esposa. Amanhã vou até a capital outra vez falar com o médico. Falar o quê? Vou perguntar se isso é possível. Saem do banheiro. Estou assustado, nega. Isso não é normal. Se ele nunca enxergou, como pode saber e sonhar? Acho que você não deve se precipitar indo falar com o médico, Silva. Por quê? E se isso realmente não for normal? Tenho medo. Eu não sei. Dona Eunice está no pequeno cômodo que lhe serve de sala, sentada num sofá verde desbotado, enquanto Albertinho, deitado, com a cabeça apoiada em seu colo, assiste a um desenho animado na televisão branco e preto, instalada em cima de um banquinho de madeira. Já são quase 8 horas da noite, quando a porta é aberta, dando passagem a Alberto. Oh, onde você esteve até agora? Estava preocupada. E o menino? Eu estava em uma reunião com o pessoal da fábrica. Mas o que tem o Betinho? Ele teve febre alta. Alberto abaixa-se e cola os lábios na testa do menino. Não está mais. Dei um banho nele e um comprimido. Será a garganta? Acho que não. Eu acho que foi tristeza. Tristeza? É. Ele está quietinho mesmo. Nem liga para mim. O que aconteceu? Não sei direito. Eu estava consertando sua calça aqui na sala e ele brincava no quarto. De repente ouvi soluços. Corri até lá e ele estava com um carrinho de plástico nas mãos. O brinquedo estava quebrado ao meio e ele tentava grudar os 2 pedaços sem o conseguir. Você precisava ver com que cara de desespero ele olhou para mim, com lágrimas nos olhos. Quase morri de pena. Nunca pensei que gostasse tanto do brinquedo. Gostava sim, Eunice. Esse carrinho já tem mais de 1 ano e ele não o larga nunca. Daí comecei a agradá-lo, mas, cada vez mais triste, começou a ter febre e agora está bonzinho. O menino olhou para o pai e, num repentino rasgo de contentamento, disse-lhe eufórico: Me dá o aviãozinho, pai. Aviãozinho? Que aviãozinho? O aviãozinho que o papai trouxe para mim. Como é que você sabe que eu lhe trouxe um aviãozinho? Dá, papai, insiste o menino, já querendo chorar. Alberto tira do bolso da blusa um pequenino avião de plástico e estende-o ao menino. Onde você arrumou isso, Alberto? Comprou?
Não, eu achei na rua, no caminho da fábrica. Ah, bom. Pensei que tivesse comprado. Eunice, você não está percebendo o que aconteceu? O que é? Como o Betinho sabia que eu tinha o brinquedo? Ah, como é que você sabia do aviãozinho, Albertinho? O menino limita-se a abraçar o brinquedo. Não é bonito, mamãe? Betinho, insiste o pai. Não é bonito, pai? Betinho, olhe para mim. O menino olha sorrindo. Como você soube que o papai tinha o aviãozinho? Eu sabia, ué. Mas eu não lhe falei nada. Não lhe mostrei. Eu não sei, papai. Eu sabia e pronto. Alberto olha para a esposa e esta dá de ombros, alegando ignorância. Essa eu não entendi. Nem eu. Vai tomar banho, Alberto, enquanto esquento a comida. Alberto empurra o prato satisfeito, já palitando os dentes. Não que a comida fosse especial, pois na verdade não passava de arroz, feijão e um pequeno pedaço de carne assada. Mas do que Alberto fazia questão mesmo era a quantidade, pois com o serviço pesado que executava durante 8 horas, precisava se alimentar bastante. A greve vai sair, Eunice. Pelo amor de Deus, Alberto, não vá se meter em encrencas. Pense em nós e principalmente no seu filho. Se você foi obrigado a entrar em greve, entre, mas fique longe do movimento. Nunca fale nada contra os patrões, pelo amor de Deus. Não se preocupe, que ficarei só olhando. Não vou falar nada e nem fazer nada. Só não posso furar a greve, que não sou desertor e nem traidor de meus companheiros. Na realidade, porém, a verdade era bem outra. Alberto não só fazia parte integrante, como também encabeçava o movimento, encarregado de fazer parar a fábrica. Todos ganhavam relativamente bem naquela indústria, além de grande assistência social, mas Alberto, que era um dos líderes daqueles operários, conseguiu, em poucos meses, inflamá-los contra os diretores da empresa, convencendo-os de que ganhavam muito pouco e que os patrões os exploravam. Por causa dessa reunião que você se atrasou hoje? Foi. Todos estávamos reunidos no sindicato. Outra mentira. O sindicato não os estava apoiando. Alberto estivera sim em uma reunião na qual planejava teoricamente a greve. Tudo estava combinado em seus mínimos detalhes. O pessoal ficaria sabendo da data na quarta-feira e na sexta, grupos já pré-estabelecidos fariam os piquetes para anular qualquer tentativa de furo. Alberto comandaria o piquete do portão principal de entrada. Silva também chega tarde e exausto do trabalho. Detém nas mãos a administração de uma grande empresa de montagem de máquinas pesadas, sendo um de seus diretores e acionistas, tendo conseguido tudo isso a custo de muito trabalho. Tanto que a diretoria da firma não dá um passo sem consultá-lo, pois, na verdade, é ele quem dita as regras do jogo econômico e administrativo, onde nada é decidido sem que lhe passe pelas mãos. É humilde e prestativo junto a todos que o cercam, porém, dirige tudo com mãos fortes e extrema rigidez. Enquanto janta, Dona Negra ocupa-se em alimentar, na boca, o pequeno Moacir, também sentado à mesa. Como é, filho? Brincou bastante? Eu adivinhei tudo o que a mamãe ia colocando na minha mão. Ela disse que estou com muito boa Como é que é, mãe? Percepção, filho.
percepção. Isso, percepção. Muito bem, filho. O menino continua a abrir a boca ao contato da colher em seus lábios. Você parece preocupado hoje, Silva. Eu? Não. Ora, Silva, eu conheço bem você. De fato estamos com problemas na empresa. Problemas? Que tipo de problemas? Há rumores de que os operários planejam paralisar o trabalho da fábrica. Greve? Greve. Mas por quê? Há 3 meses atrás vocês lhes deram um bom aumento? Eles acham pouco. Não sei o que está acontecendo. O que pude apurar é que talvez agitadores estejam infiltrados neste movimento e instigando-os. E o que vocês vão fazer? Bem, por enquanto, nada. Afinal, tudo pode não passar de rumores. E se for verdade? Já alertei a diretoria sobre o problema e já emiti a minha opinião a respeito. A empresa não tem condições de aumentar, pelo menos por enquanto, os salários. E além do mais, mesmo que houvesse essa possibilidade, acho que nós, empresários, não devemos ceder nunca a esse tipo de movimento, que encaro como uma agressão e um golpe sujo por parte dos operários. Assim como aceito uma conversa franca e sincera por parte deles, repugno decididamente o movimento grevista. E qual a solução? É manter firme nossa convicção na tentativa de eles desistirem da greve. Se ela acontecer, de minha parte, só aceito negociar com a volta deles ao trabalho. E mesmo assim, não vai ser rapidamente que poderemos resolver o impasse. E para fazê-los voltar ao trabalho? Infelizmente, até que isso aconteça, muita crueldade poderá ocorrer de ambos os lados. E o pior de tudo é que uma empresa sempre tem que incluir a polícia para resolver a questão, e é onde perdemos muitos pontos junto aos operários, pois a polícia não tem contemplação nesses casos, mesmo porque ela geralmente também é agredida. Eu expus à diretoria que, num caso desses, o mais importante é ganhar tempo, para não tomarmos decisões precipitadas, e a melhor maneira para isso seria a antecipação imediata das férias coletivas, que seriam daqui a 2 meses. Ninguém pode fazer greve em férias, e com isso esfriaríamos as tensões e ganharíamos um mês inteiro para estudar melhor o problema. Bem pensado. Em tempo normal, não podemos proibir que entrem na fábrica e picotem o cartão de presença para depois ficarem sem fazer nada no pátio da indústria. No primeiro dia de férias coletivas, fecharemos a fábrica. Como de costume, Alberto está a barbear-se com seu filho, a observar-lhe os movimentos, sentado no chão do banheiro. Está absorto com o pensamento todo tomado com o movimento grevista, rememorando a reunião da noite anterior, onde ficaram sabendo, por intermédio de funcionário ligado à administração, que a diretoria da empresa havia decidido antecipar as férias coletivas para a semana seguinte, numa manobra que visava deter o movimento grevista. Alberto estava furioso, em primeiro lugar com essa decisão que encarava como um golpe sujo por parte da administração, e também pelo fato dela ter ficado sabendo sobre a greve. Deveria haver algum traidor no meio deles, que a cúpula grevista acreditava ser o Clemente, pois, além de ser considerado um verdadeiro bajulador dos chefes, era visto constantemente em contato com o administrador geral da fábrica.
Só podia ter sido ele, pois conhecendo todos os operários da empresa, não via em nenhum outro essa possibilidade. E o ódio crescia dentro de si. Seu temperamento era violento, quando em situações adversas, o que o fazia pensar numa vingança contra Clemente. Iria vigiar-lhe os passos, e se fosse verdade o que estava imaginando, dar-lhe-ia uma lição à altura. Se a reivindicação der em nada, por causa daquele traidor, juro que o mato, pensou Alberto. De repente, sente um olhar cravado em si, e voltando os olhos em sua direção, vê pelo reflexo do espelho seu filho que o olha fixamente. Disfarça várias vezes, mas não consegue desviar o olhar do pequenino, voltando a cabeça em sua direção. Betinho, está gostando de ver o papai fazer a barba? O garoto fica alguns segundos em silêncio antes de perguntar. Você vai matar o homem, pai? O quê? Você vai matar o homem? Insiste o menino. Quem lhe falou isso? Ninguém. E por que você está perguntando? Porque o papai estava pensando. Alberto sente as pernas bambearem e ajoelha-se ao lado do garoto. O que aconteceu, Alberto? Pergunta Dona Eunice de pé à porta do banheiro. Ela havia chegado naquele instante e assusta-se ao ver seu marido, pálido, com uma expressão patética e de espanto no semblante, de joelhos, ao lado do filho. Está sentindo alguma coisa? Não, eu estou bem. Nosso filho é que anda fazendo algumas coisas estranhas. O que ele anda fazendo? Você se lembra que ontem ele adivinhou que eu estava trazendo um aviãozinho para ele? Lembro. Hoje ele leu meu pensamento. E Alberto conta à mulher o que acontecera. Mas você não vai cometer essa loucura, hein, Alberto? É claro que não. Eu estava aqui só pensando, mas nunca seria capaz de uma coisa dessas, apesar da vontade que eu sei que vou sentir quando descobrir o traidor. Por favor, Alberto, pense em nós. Não se meta em encrencas. Sei o que faço, Eunice, mas você não percebeu o que o seu filho fez? Ele leu o meu pensamento. Será que você não pensou alto? Alto? Às vezes a gente fala o que está pensando e nem percebe que falou. Pode ser, mas não me lembro de ter falado. Talvez porque você estava muito compenetrado. Pode ser. Concorda, preferindo mesmo que tudo tivesse acontecido assim. Quando Alberto chega à fábrica naquele dia, quase não acredita no que vê. Todos os operários estão reunidos do lado de fora, num grande vozerio. Nota que os portões estão fechados e que vários cartazes estão pregados neles, não precisando chegar muito perto para ler o que está escrito. Fechado. Férias coletivas dos funcionários até 23 de julho. Mas embaixo, um edital com um fraseado que, para Alberto, não passava de pura demagogia, através do qual a empresa explicava que resolvera antecipar as férias coletivas por motivos técnicos e administrativos. Ali mesmo é realizada uma reunião de emergência entre os líderes do movimento para decidir o que fazer diante de tal resolução. Porém, não conseguem chegar a um acordo, sendo que, aos poucos, altos brados de revolta começam a erguer-se no meio daquela multidão de operários que já não se entendem e não sabem o que fazer. É uma traição, um golpe sujo,
Não podemos nos sujeitar a isso. Vamos entrar à força. Quebra! Vamos entrar! Derrubem os portões! E a turba, em grande confusão, começa a forçar os enormes portões da fábrica. Diversas sirenes de alerta são ligadas. O barulho torna-se infernal. As sirenes e a gritaria dos operários, às quais, logo a seguir, soma-se o ruído estridente das sirenes de diversas viaturas policiais, que, pela presteza com que entram em ação, pareciam já estarem prontas para esse fim. Nesse momento, um portão cede, dando entrada aos operários ao pátio da indústria, que, correndo como uns loucos, dirigem-se em direção aos escritórios da empresa. Tiros dados para o ar, espocam das armas dos policiais e tropas de choque entram em ação, enquanto megafones pedem aos operários que se deitem no chão, ou seria pior para eles. Depois de alguns minutos de confronto corporal entre os mais exaltados e a polícia, todos já estavam deitados de bruço no pátio da fábrica. Os soldados formam fileiras em volta desse amontoado de corpos humilhados, estirados no chão, com as miras das armas apontadas para eles. Nesse momento, surge um dos diretores da empresa, que discorre sobre os motivos da medida, dizendo que a firma não deixaria de atender, na medida do possível, às suas reivindicações e pediu que retornassem às suas casas, gozassem as férias concedidas e que voltassem depois a trabalhar. Disse ainda que só desta maneira poderia haver negociação em torno do que eles pleiteavam. Alberto nunca havia se sentido tão humilhado em toda a sua vida, pois, sendo o maior líder do movimento, não se conforma com o que está acontecendo, com a maneira como tudo estava se desencadeando e, principalmente, porque não contavam com uma derrota assim, tão fácil e sem resistência. Fervilhava por dentro e, quase não aguentando o calor de seu corpo, aquecido pela revolta e pelo ódio, não se contém, levantando-se e gritando para seus companheiros que permaneciam deitados: "Levantem e lutem! Levantem-se! Vamos lutar!" E corre alucinado por entre os corpos estirados no chão, tentando erguê-los, incitando-os à luta. Porém, sem conseguir resultado algum, o medo havia tomado conta dos operários, que não ousam sequer levantar a cabeça para olhar o companheiro que continua a correr de um lado para o outro, gritando: "Levantem-se, covardes, medrosos! Vamos lutar por nossos direitos, pelos nossos filhos!" Os soldados, por sua vez, crispam as mãos nas armas, temendo que toda aquela massa humana resolva, de repente, se levantar. E Alberto continua fora de si, gritando mais algumas frases de incitamento, até que seus olhos avistam uma figura conhecida junto a Silva, numa das portas do escritório. É Clemente. Seu dedo move-se em riste, apontando para o homem. "Clemente, seu traidor! Judas, traidor!" E num gesto rápido, instintivo e repentino, toma o fuzil das mãos do soldado que lhe está mais próximo e aponta na direção do companheiro que julgava o causador dessa derrota. Silva, que está ao lado de Clemente, temendo ser atingido, saca um pequeno revólver que trazia no bolso do paletó por precaução. Um estampido se ouve, porém, não é da arma de Alberto e nem da de Silva que sai o projétil, mas sim da de um soldado mais experiente, num gesto frio e calculado. Alberto sente o impacto e, com o sangue a jorrar do lado esquerdo de seu peito,
deixa cair a arma que tinha nas mãos, tombando por sobre os companheiros que não ousam se mexer, apesar do peso do seu corpo e do calor de seu sangue. Atendido às pressas no pronto-socorro mais próximo, nada mais há a ser feito, já que chegara sem vida. Entre os operários, ninguém ousa mais falar em greve, pois a experiência por que passaram houvera sido dolorosa demais, principalmente pelo fato de terem de participar de 2 funerais em dias subsequentes. O primeiro, de Alberto, no dia seguinte ao de sua morte, e o segundo, o de sua esposa, que no momento doloroso do enterro do marido, o coração debilitado e fraco não conseguiu suportar o golpe, sofrendo uma repentina e fulminante parada cardíaca na saída do cemitério municipal. O pequeno Betinho fica, então, por alguns dias em casa de amigos, tão pobres quanto Alberto, e apesar da pouca idade, não foi possível esconder-lhe a morte dos pais. Sofreu que dava pena, porém, os amigos que repassavam entre si a guarda do menino não queriam adotá-lo, tendo em vista o gasto extra que lhes dispensaria, pois todos já tinham muitos filhos, e resolveram encaminhá-lo então a um juizado de menores, que por sua vez conseguiu para ele uma vaga em um orfanato próximo à cidade. A adaptação do menino foi difícil e demorada. Indagava sempre aos professores e padres da instituição sobre o possível paradeiro dos pais. Eles estão com Deus, meu filho. Foram para junto de Jesus. Albertinho vai se consolando, mas pela maneira carinhosa com que lhe falavam a respeito do que pelas respostas em si, as quais não conseguia entender muito bem. Muitos de seus companheiros de infortúnio não conheceram sequer os pais, o que lhe dava uma certa ascendência sobre eles, porque conseguia, à sua maneira, descrevê-los. Por comparação, sentia-se satisfeito e feliz com os pais que tivera, pois ainda outros chegavam a falar muito mal dos seus próprios, acusando-os de lhes infligirem grandes castigos. Aos poucos, já com 6 anos de idade, passa a lembrar-se dos pais somente em suas orações antes de deitar. Aos 7, começa a frequentar o curso primário no próprio orfanato, demonstrando inata inteligência nos aprendizados do beabá. Sua vida, como a dos demais meninos, resume-se nas aulas matinais, nos folguedos do dia, nas horas de estudo e na evangelização da tarde. Além disso, às vezes, a rotina do orfanato é quebrada por visitas de casais interessados na adoção e que, geralmente, apenas servem para causar grande decepção nas crianças, que, sempre esperançosas de serem adotadas, veem cair por terra esse sonho quando os casais partem sozinhos. Certa feita, durante uma dessas visitas, algo acontece de muito estranho, fato que chega a impressionar muitos diretores da instituição e o próprio casal que ali fora para tentar uma adoção. São 3 da tarde quando o padre Eusébio pede às crianças que se perfilem para receberem uma visita. Corações se iluminam ante a perspectiva de talvez chegar a ter um lar. O casal percorre a fila, observando bem os garotos, como se fossem objetos que se pudesse escolher e comprar. Passam por Albertinho e param com um visível interesse em Fernando, menino de 6 anos que está ao seu lado. Como você se chama, menino? Fernando. Quantos anos tem? Fernando não consegue responder,
Ao começar a falar, uma terrível tosse o acomete, numa indisfarçável crise de bronquite. Avermelha-se todo, com as veias querendo saltar-lhe do pescoço, na imensa força que faz ao tentar respirar nos diminutos intervalos da tosse. Depois de algum esforço, consegue acalmar-se e lágrimas rolam de seus olhos. Os pretensos adotantes passam adiante, começando a examinar outros meninos. De repente, como se não pudesse se conter, Albertinho exclama: "Por que não levam ele e tratam de sua tosse?" "Albertinho", fala bravo o padre. "O que você está dizendo?" perguntam os cônjuges. "Vocês pensaram em levá-lo só porque era parecido com o Raul. Foi só ele tossir e desistiram." "O que esse menino está falando?" pergunta rispidamente o homem ao padre. A mulher, porém, abaixa-se junto a Albertinho e pergunta-lhe: "Você falou em Raul? O que sabe a respeito de Raul? Diga-me." "Eu não sei nada", responde já choramingando o menino. "Você falou em Raul", insiste o padre. "Quem é Raul?" "É o filho deles que morreu", responde amedrontado. "Mas como você sabe disso, se não falamos nada a ninguém aqui?" pergunta a senhora, já emocionada e pegando o menino pelos braços. "Porque era nele que vocês estavam pensando. A senhora mesmo não pensou que o Fernando era parecido com o Raul?" "Mas como você soube disso, meu filho?" pergunta agora mais docilmente o padre Eusébio. "Porque eu sei que eles pensaram isso." "Vocês não liguem para ele", desculpa-se o padre. "Deve ter sido uma grande coincidência. Eu mesmo não sabia de nada." "Esse menino lê o pensamento dos outros", exclama assustada a mulher. "Eu não leio nada." "Vamos embora, Selma." "Albertinho, venha comigo", ordena categoricamente padre Eusébio, depois de acompanhar o casal à saída. O menino temeroso segue-o até a sala da diretoria. "Sente-se aí, filho", pede o padre fechando a porta. O sacerdote fica alguns momentos em silêncio, fitando o menino, como que pensando no que irá dizer. "Betinho", começa mansamente o padre, chamando-o pelo apelido com que é conhecido e tratado pelos companheiros. "Como você fez aquilo?" A criança abaixa a cabeça e fica em silêncio. "Meu filho, eu não vou ficar bravo com você. Sou seu amigo. Apenas gostaria que me contasse como conseguiu saber o que aquela senhora estava pensando." "Eu não sei, Silêncio. "Você ia dizer: "Não sei, eu adivinhei. Às vezes acontece." "Já aconteceu isso com você outras vezes?" "Já." "Escuta, meu filho, você não deve mais fazer isso. É coisa feia. Deus não gosta." "E o que eu faço? Não tenho culpa." "Você deve rezar bastante. Toda vez que perceber que vai adivinhar as coisas, faça uma oração. Reze o Pai Nosso." Ficam alguns segundos em silêncio, até que Betinho começa a choramingar. "Eu sou bonzinho, seu padre. Rezo todas as noites. Não tenho nada a ver com o diabo." O padre estremece. "E nem com os espíritos ruins. Eu sou bonzinho." Um arrepio gélido percorre o corpo do padre Eusébio. "Você leu o meu pensamento, filho?" "Não sei", grita o menino e começa a chorar soluçando. O padre levanta-se e o abraça. "Meu pobre menino, não tenha medo. Foi só uma bobagem que eu pensei." Acaricia os cabelos do menino enquanto o enlaça fortemente. "Sei que é um menino bonzinho e muito estudioso, e Jesus está olhando por você.
Não se preocupe com isso, viu? Com o tempo, essas coisas de saber o que os outros estão pensando vão desaparecer. É porque você está crescendo que acontece isso. Verdade, padre. Verdade, meu filho. Agora, nós vamos fazer um trato. Toda vez que isso acontecer, você me conta, certo? Certo, eu conto. Agora, pode ir. O padre Eusébio gosta muito de você. O menino sai e o padre cai pesadamente em sua poltrona, sem saber o que pensar. Meu Deus, ajudai essa pobre criança. Capítulo 2. Vereda, o mágico. Há um homem aí fora que insiste em falar com o senhor, seu Silva. Você sabe que eu só atendo representantes e vendedores de manhã, Ana. Eu sei, mas além de dizer que não é vendedor, ele insistiu muito. Parece até divertir-se com o fato de o senhor não querer atender ninguém e mandou-me entregar-lhe este cartão. Mr. Verdini, mágico profissional, shows e aniversários. Pois mande-o entrar antes que ele atravesse a parede, disse Silva sorrindo. Ana abre a porta e o homem entra. Sem olhar para o lado de Silva, acompanha com os olhos a moça que está prestes a cerrar a porta ao sair. Espere, senhorita. O senhor falou comigo? Por favor. Ana entra novamente, deixando a porta entreaberta. Você gosta de flores? A secretária olha para Silva sem nada entender. Responda-lhe, Ana, pede calmamente. Gosto, sim, gosto muito. O estranho visitante esfrega demoradamente as mãos e por entre seus dedos ágeis começa a aparecer uma linda flor artificial. Então, leve esta para você. Ana, boquiaberta, apanha a flor. Oh, obrigada. Olha novamente para o patrão, que apenas sorri, meio sem jeito. A moça retira-se. Somente agora, então, o mágico volta a olhar em direção a Silva. Você precisa trazer flores para a sua secretária, meu amigo. E você não mudou nada, seu velhaco, brinca Silva, saindo por trás da escrivaninha e vindo abraçar o amigo. Como vai, Vereda? Mas há quanto tempo? Gostei de ver que progrediu. Um pouco, mas sente-se. Vamos conversar. A que devo a honra desta visita. Pelo que vejo, fez da mágica a sua profissão. Pois é, você sabe que sempre gostei. Sei, e como sei. Riem. Mas você está muito bem. Soube que é gerente geral de todo este império. Sou diretor e acionista. Mas não pense você que vivo na moleza, não. Trabalho duro. Eu acredito. Sei que não é fácil gerir uma grande empresa como esta. Trabalho 24 horas por dia nisto aqui. Aí você já está exagerando. Falo sério. Durante o dia faço o meu serviço. E à noite sonho com o que tenho que fazer no dia seguinte. Ah, sim, concorda, rindo Vereda. Mas e as mágicas? Como vão? Não dá para reclamar, não fiquei rico, mas vivo muito bem e principalmente fazendo o que gosto. Nisso eu invejo.
Infelizmente não consegui trabalhar com o que mais gostava quando éramos moços. Será que você se lembra? Claro que me lembro. Você queria ser mecânico de automóveis. Pois é, acabei entrando nesta firma e subindo os degraus administrativos. Aqui estou. Vereda faz um muxoxo de aprovação. Mas, como já lhe perguntei, a que devo a honra desta visita? Vou fazer um show amanhã à noite no cinema aqui desta cidade. Você não viu os cartazes espalhados por aí? Vi sim, Vereda. Perguntei por perguntar. Estou muito contente em tê-lo por aqui. Inclusive, já comprei ingresso para assistir ao espetáculo. Espero não decepcioná-lo. Tenho certeza que não. Você casou, Silva? Casei-me, tenho um filho. E você? Vereda modifica um pouco a sua fisionomia alegre e com grande tristeza no olhar. Responde: a minha vida de casado foi muito sofrida. No começo, eu e minha mulher, Alice, éramos muito felizes e, para completar ainda mais a nossa felicidade, tivemos um filho. Isso já faz 7 anos. Não conheço a sua esposa, mas continue. Quando o garotinho estava com 6 meses de idade, aconteceu uma tragédia que veio enegrecer a nossa vida e até hoje ainda sofro muito com isso. Uma lágrima furtiva brota dos olhos de Vereda, que, tirando um lenço do bolso, a enxuga. Desculpe-me, Silva, ainda sinto uma enorme tristeza quando relato este acontecimento. Silva não sabe o que falar. Como estava dizendo, quando o menino estava com 6 meses, eu e minha mulher fizemos uma viagem rápida para assinar alguns papéis relativos à compra de um imóvel em uma cidade próxima e deixamos a criança com a nossa empregada. Fomos, assinamos os documentos necessários e voltamos na mesma tarde. Você sabe, nessa minha profissão de artista liberal, temos que assegurar o futuro e sempre que é possível adquiro algum imóvel. Sim, certo. Quando retornamos, uma aglomeração de pessoas se fazia presente de frente à minha casa. Entramos correndo e encontramos o delegado de polícia e mais alguns policiais que faziam perguntas à nossa empregada. Esta chorava copiosamente, sem mais nada conseguir falar. E o delegado então nos informou que a casa havia sido assaltada e que os bandidos levaram o nosso filhinho junto, talvez como refém para se protegerem ou então para pedir algum resgate. Talvez você não saiba, mas minha esposa tinha muitos bens herdados de seu pai. Você não pode imaginar o sofrimento e o desespero por que passamos. A polícia foi totalmente mobilizada e fizemos apelos em órgãos de imprensa, mas nada. Minha esposa não mais se alimentava direito e não saía de perto do telefone, esperando que os assaltantes entrassem em contato conosco, talvez para pedir um resgate. Meses se passaram e a polícia acabou arquivando o caso. Minha esposa, transtornada, não mais falava e, certa manhã, ao despertar, encontrei-a morta, vítima de um colapso. Meu Deus, Vereda! E hoje, cada vez que faço algum show beneficente em prol das crianças órfãs ou abandonadas, fico imaginando se alguma delas não é o meu filho. Eu sinto muito, Vereda. Não sabia a respeito desse seu drama. Só não sucumbi porque tenho muita fé em Deus e creio que nada que nos acontece é por acaso. E eu que pensava que o problema por que passo era o pior do mundo, mas hoje vejo que existem coisas piores. Que problema, Silva? Eu também, como já disse, tenho um filho. Está com 8 anos. 8 anos? Mas que beleza! Quero conhecê-lo e a sua esposa também. Você vai levá-los ao show? Não, Vereda, vou sozinho. Ora, leve ao menos o menino. Garanto que ele vai gostar.
Silva fica meio triste e responde: Meu filho é cego. Oh, mas não tem cura? Uma operação, talvez? Receio que não. Especialistas já foram consultados e não há a menor possibilidade. Que tristeza. Parece que nós dois temos que nos conformar com os acontecimentos. Dizendo isso, disca um número em seu telefone. Nega, é o Silva. Hoje vou levar um amigo para jantar. É o Vereda, de quem eu lhe falo sempre. Não precisa se incomodar, Silva. Faço questão. Você se casou com uma excelente cozinheira, brinca Vereda, depois do jantar, ainda sentados à mesa e terminando de sorver uma xícara de café. Obrigado. Aliás, ela me prendeu pelo estômago. Não acredito que foi só por isso. Está vendo, Silva? Ele sempre diz isso, Vereda. Mas saiba que quando namorávamos eu não sabia nem ao menos fritar um ovo. Acredito na senhora, principalmente porque já me acostumei com as mentiras dele nos tempos de escola. Eu mentia e você enrolava o pessoal com as suas mágicas. O que é mágica, papai? Pergunta o menino Moacir. Todos se entreolham. Silva é quem responde. Mágica, meu filho, é quando alguém, por meio de truques, faz algo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Por exemplo, o Vereda mostra uma bola e, de repente, ela desaparece. E como ele faz isso? Eu não sei e nem adianta perguntar a ele, porque os mágicos não contam os seus truques. Eu gostaria muito que ele fizesse uma dessas mágicas para mim. O senhor não sabe fazer nenhuma para cegos? Bem, quero dizer, não é muito fácil, Moacir. Que pena. Mas pode ficar certo que vou tentar inventar uma bem bonita e quando conseguir, vou lhe mostrar. E quando o senhor vai fazer isso? Pergunta entusiasmado o menino. Bem, eu vou tentar e assim que conseguir, faço para você. Que números você vai apresentar amanhã? Pergunta curiosa a Dona Nega, também com o intuito de desviar a conversa. Eu não sei ainda. Amanhã de manhã irei até o auditório do cinema e, conforme a disposição do palco e das cadeiras, vou escolher o repertório. Onde estão os seus aparelhos? Estão no hotel onde estou hospedado. Por que você não vem ficar conosco? Obrigado, Silva, mas não quero incomodar e, além do mais, tenho que treinar um pouco, ainda hoje. Não se preocupe comigo. Estou acostumado a andar de cidade em cidade. Você não se cansa dessa vida de viagens? Realmente já estou ficando um pouco cansado. Inclusive, até já tive a ideia de comprar uma casa em alguma cidade do interior e somente esporadicamente sair para realizar alguns shows. Na verdade, já consegui ganhar muito dinheiro, inclusive fruto de herança que soube empregar muito bem, e atualmente não precisaria fazer mágicas para viver. Tenho rendas que podem me sustentar folgadamente. E por que continua com os shows? Porque gosto, eu me realizo divertindo os outros, e a cada olhar estupefato que consigo arrancar do auditório, sinto uma satisfação difícil de descrever. Por que então você não compra uma casa aqui nesta cidade? Pode até ser, Silva. Gostei muito daqui. Se quiser, posso arranjar isso para você. Podemos tentar. Então pode deixar que eu vou começar a procurar. Tenho muitos amigos corretores. Obrigado. Será que venderam muitos ingressos para o show? Pergunta Dona Nega. Não tenho a menor ideia, responde Vereda. Cheguei hoje e quando o show é beneficente, nem fico sabendo.
Já estão todos vendidos, afirma Silva. Como você sabe? O padre Renato esteve lá na fábrica e disse-me que faltavam poucos para serem vendidos. Sendo o show beneficente, a diretoria da firma resolveu comprar o restante e presentear os meninos do orfanato. Gesto nobre, exclama Vereda. E a empresa ainda alugou um ônibus para buscar e levar de volta a criançada. Fico satisfeito com isso. Tenho muita pena dessas crianças que ficam sem seus pais muito cedo. Fala Vereda tristemente. Dá muita pena mesmo, concorda Dona Nega. É um grande problema social e dificilmente alguém adota esses pobrezinhos, principalmente porque a maioria prefere adotar recém-nascidos e os maiorzinhos vão ficando cada vez mais sem chance de adoção. Eu tenho vontade de adotar um menino, talvez quando montar minha casa. Você sabe, Silva, eu compreendo. Não vou adotar nenhum bebê. Vou adotar um menino com 7 ou 8 anos. Eu acho que tenho condições de educá-lo. Acho isso maravilhoso, Vereda, concorda a Dona Nega. Amanhã, durante o show, você já pode escolher então, brinca Silva. Ei, vamos com calma. Não quero ser precipitado. Estava só brincando. Levantando-se da mesa, Silva e o amigo dirigem-se para o escritório da casa para conversar mais e relembrarem coisas do passado quando adolescentes. Falam de muitas coisas, das brincadeiras, das noitadas alegres, das namoradas e divertem-se muito. Vereda, você se lembra de quando começou a frequentar sessões espíritas? Lembro-me. Você ainda continua com essas ideias? Continuo. Naquele tempo de rapaz eu apenas frequentava certas reuniões, mas movido pela curiosidade, mas com o passar do tempo, fui estudando a doutrina e confesso a você que hoje sou um espírita convicto e sempre que posso, dedico-me ao assunto. Você acredita realmente em espíritos? Você não acredita em Deus, Silva? Tenho necessidade de crer, Vereda. Não fosse a confiança que deposito em alguma força superior e não aguentaria a situação do meu filho. Entendo. E você sabe, não fosse também a minha crença, já li muita coisa a respeito em alguns livros espíritas e confesso que tenho uma certa tendência a acreditar, mas ainda possuo algumas dúvidas. Continue estudando e raciocinando que um dia você verá que não poderia ser de outra maneira. O Espiritismo não é uma crença que se impõe aos indivíduos, é uma filosofia onde as pessoas têm que raciocinar e estudar para entendê-la e aplicá-la em sua vida diária. Isso eu já percebi. Então, continue estudando, raciocinando, seguindo os ensinamentos de Jesus. Vereda, me responda uma coisa. Você acredita que quando dormimos, podemos entrar em contato com outro plano da vida? Ou seja, possamos entrar em contato com os espíritos? Isso nos acontece frequentemente, Silva, porém dificilmente nos lembramos, a não ser de maneira bastante confusa. O que ocorre é que somente as cenas ou acontecimentos mais marcantes desse nosso despreendimento é que são efetivamente gravados em nosso cérebro. Essas lembranças fragmentadas que na maioria das vezes são frutos do momento de nossa partida e da nossa volta, juntam-se às nossas preocupações, ideias ou imagens fortes de nossos momentos de vigília. E além disso, o nosso subconsciente pode lançar ao nosso consciente lembranças de há muito tempo armazenadas. E Silva conta o que acontece com o filho, relatando tudo desde o dia em que ficou sabendo desta sua faculdade. Vários sonhos do filho foram narrados à Vereda, que depois de pensar por alguns momentos, argumentou.
Se quer a minha opinião, eu acredito que seu filho esteja mesmo lembrando-se do que acontece em seus desprendimentos. Ele sempre lhe conta o que ocorre? Creio que não, é isso que me preocupa. Percebo que ele esconde a maior parte. Quase todos os dias lhe pergunto a respeito e, na maioria das vezes, ele relata muito resumidamente o que viu e diz, principalmente que o sonho for igual aos anteriores. Mas sempre percebo que ele não me conta nem a metade do que vê. O que você acha disso? Só posso ver seu filho possuidor de uma grande mediunidade e acredito, já que esse fenômeno é raro, que ele esteja sendo preparado para cumprir alguma missão importante aqui deste lado da vida. E você, o que pensa a respeito? Até agora limitou-se a narrar os fatos? Bem, eu não sei, na verdade. Comecei a acreditar principalmente depois de ler os livros de André Luiz, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Meu filho fala de coisas que são mostradas nesses livros. Por outro lado, eu gostaria que tudo isso que leio não fosse verdade. Preferia que a morte fosse o fim total de todos nós. Por que, Silva? Eu não sei bem ao certo, tenho um pouco de medo desse outro lado. Por que medo? É difícil de explicar, a gente saber bem. Nós praticamos muitos deslizes nessa nossa vida e a certeza de que um dia seremos, por nós mesmos, julgados me amedronta. Você por acaso tem a consciência pesada, Silva? Não é bem isso, mas nesse nosso tipo de trabalho, onde para nós dirigentes, a empresa tem que ser colocada acima de qualquer sentimentalismo que prejudique a nossa estrutura econômica. E às vezes somos obrigados a ser firmes e não muito complacentes com os operários e subalternos, e isso me incomoda um pouco. Veja você que um dia, durante uma tentativa de greve, um dos funcionários apontou uma arma para o meu lado. Não era a mim que ele visava, mas sim a um outro funcionário que ele acreditava tê-los traído. Num momento de pânico, saquei a minha e apontei-a para ele. Ele foi morto, baleado não pelo meu revólver, mas pelo fuzil de um dos policiais. Porém, percebi em seu olhar que ele caiu certo de que eu o havia matado. Isso pesa em minha consciência. Será que se o policial não tivesse atirado, eu atiraria? Você não deve se torturar com essas conjecturas. As circunstâncias e o instinto, talvez de autodefesa, o fizeram agir assim. Você não deve temer nada, muito menos a Deus, que tudo sabe. E quando se sentir com essas prostrações, procure auxiliar o próximo e verá que tudo se ameniza. Afinal, não seremos julgados somente pelo mal que cometermos, mas também pelo bem que deixarmos de fazer. É com o amor que conseguimos nos curar de nossos males. E não se preocupe, pois Deus sabe, melhor que nós, o que é bom para a nossa evolução e elevação espiritual. Capítulo 3 – O espetáculo. Finalmente chega o dia tão esperado pelas crianças do orfanato. São 18h30 quando encosta o ônibus que as levará até a cidade para assistirem ao show de mágicas no cinema local. O
O interior daquela sala de espetáculos é do tipo anfiteatro e os meninos são acomodados pelo padre Eusébio a 1/3 de distância do palco, todos em 2 fileiras. Betinho encontra-se exultante como todos os outros. Aquela seria uma noite especialíssima para eles. Além do show a que assistiriam, teriam a oportunidade de passear de ônibus, indo até a cidade que se localizava a uma distância de perto de 6 quilômetros. O recinto encontra-se literalmente tomado por crianças e adultos. Depois de alguns minutos, apagam-se as luzes do auditório e holofotes estrategicamente localizados iluminam o palco. Uma música mística, mas ao mesmo tempo alegre, começa, então, a invadir o ambiente, saída dos alto-falantes internos do cinema. Trajado de elegante smoking preto, entra a vereda com uma longa bengala, chamada pelos mágicos de varinha mágica, em uma das mãos. Chega até a frente do palco, reverencia-se a plateia, e num rápido movimento vertical das mãos, faz com que a varinha transforme-se em 2 vistosos lenços de seda. Depõe um dos lenços sobre um aparador, localizado no centro do palco, e continuando com o outro lenço seguro pelos dedos da mão direita, volta à frente. Esfrega lentamente a seda e eis que de seu interior emerge, misteriosamente, uma linda e mansa pombinha branca, deixando todos atônitos e arrancando dos lábios dos presentes um sussurro de perplexidade, e sucessiva e elegantemente desfila em um verdadeiro show de ilusionismo e prestidigitação. Agora, senhoras e senhores, vou mostrar-lhes algo verdadeiramente surpreendente, revelando-lhes a força que possui o poder da mente. Eu gostaria que para isso algum cavalheiro ou um jovem subisse até o palco para me auxiliar nesse truque que pretendo apresentar-lhes. Depois de algumas indecisões por parte do auditório, um senhor de meia-idade levanta-se e dirige-se ao palco. Uma salva de palmas ao cavalheiro, que tão gentilmente vai me ajudar a diverti-los ainda mais. Os aplausos explodem, assim como assobios e apupos. Por favor, cavalheiro, tenha bondade, pede o mágico, acompanhando o espectador até o centro do palco. Gostaria muitíssimo que o senhor examinasse esta venda que tenho nas mãos. Dizendo isso, Vereda mostra-lhe um pedaço de pano preto e amarra-o por sobre os olhos do homem. Está enxergando alguma coisa? O homem meneia a cabeça. Por favor, diga em voz alta, o que está vendo? Eu realmente nada vejo com esta venda, não dá mesmo para enxergar nada. Muito bem, diz o mágico, tirando-lhe a venda. Nós vamos fazer o seguinte. O senhor vai colocar a venda sobre os meus olhos e, em seguida, retirará uma carta de cada vez deste baralho. Feito isso, quero que se concentre na carta retirada, colocando-a depois em minha mão. Eu tentarei adivinhar o seu valor e naipe, e para que ninguém duvide desta apresentação, peço mais algumas pessoas que subam até aqui para examinar a venda e o baralho. Peço também que embaralhem bem as cartas. Mais 5 pessoas sobem ao palco para os exames e, em seguida, retornam, deixando o mágico e o primeiro senhor sozinhos. Bem, senhor Torres, responde o outro. Pois então, senhor Torres, agora que já foi muito bem vendado por esses seus amigos, tenha bondade de apanhar o maço de baralho e, tirando uma carta de cada vez de qualquer parte do mesmo, mostre-a ao público, e então passe-me as mãos para que eu possa adivinhá-la. 12 cartas tiradas aleatoriamente do maço são então adivinhadas pelo mágico, conforme o prometido. Cada vez que isso acontece, o público aplaude delirantemente.
Nesse instante, Arthur, menino de 11 anos, que encontra-se sentado ao lado de Betinho, sussurra-lhe: Betinho, me conta o truque. Você já fez isso para mim, lá no orfanato, com o baralho de bichos. Eu fazia diferente, ficava de costas para você e adivinhava. Então, conta para mim como é que é. Não. Vamos, Betinho, eu não conto para ninguém. Não. Eu vou falar para o mágico que você também sabe fazer. Não, não vai falar nada. Vou, não. Nesse interim, o mágico tira a venda e, quando já está pronto para inclinar-se perante o público para receber a ovação, Arthur, menino levado e inconveniente, levanta-se da poltrona e grita: O Betinho aqui também faz isso, e de costas. Todos olham para Arthur. Nisso, outro menino levanta-se e diz: É verdade, ele faz isso de costas e sem pegar no baralho. Desta feita, o padre Eusébio levanta-se enérgico. Arthur, Ivo, sentem-se e calem-se. Nisso, outro menino puxa o coro: Faz, 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 faz. E a algazarra toma conta da criançada, inclusive daquelas que não eram do orfanato. Um momento, por favor, pede Vereda. Aos poucos, depois dos insistentes pedidos do mágico, do padre Eusébio e dos pais dos outros garotos, o silêncio volta a reinar. Eu gostaria então que o tal de Betinho viesse até aqui no palco para ajudar-me num outro número que vou apresentar. Betinho encontra-se afundado na cadeira, vermelho de vergonha. Vai, Betinho! Grita Arthur. Vai, 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 vai. Silêncio, por favor. O padre, vendo que não conseguiria controlar o ânimo da criançada, levanta-se, dirigindo-se até o menino. Venha, meu filho, vamos lá ajudar o mágico. Betinho, a princípio, hesita, mas depois levanta-se e dirige até o palco, sob calorosa salva de palmas. Chegando até perto do mágico, estende a mão para receber a venda, fazendo com que este concorde em entregá-la. Você vai fazer um truque da adivinhação? Vou tentar. O senhor me desculpe. Você sabe ler, meu filho? Não, quer dizer, algumas coisas eu já sei. Você sabe ler números? Sei. Muito bem, então vamos pôr a venda. Dizendo isso, Vereda, acreditando que o menino conhecesse o truque, colocou a venda no garoto de tal maneira que ele enxergasse quando a carta fosse colocada em suas mãos. Mas Betinho deu 2 passos em direção oposta à do mágico e ficou de costas para ele. Vire-se para cá, filho. Ele faz de costa, gritou Arthur da plateia. O mágico então embaralha as cartas e, tirando uma do meio do maço, mostra ao público, perguntando ao menino: Que carta tirei do baralho? O senhor poderia pensar nela um pouco? Cheio de truques, pensou Vereda. Muito bem, estou pensando nela. 3 de copas. Os aplausos explodem. O menino acertara em cheio. A carta era, realmente, o 3 de copas. Que coincidência, pensou o mágico. E esta? Pense nela. Sim, 5 de espadas. O auditório quase veio abaixo com o acerto do menino. Betinho, eu gostaria que você fizesse uma vez, só para mim, certo? Sim. Vereda retira então uma carta, porém não pensou nela, e sim noutra que lhe veio à mente. Também não a mostrou ao público. Que carta é esta? Rei de paus. Foi um choque para Vereda. O menino não acertara a carta porque não era nela que ele estava pensando. Porém, acertou em cheio, na que estava em sua mente. Acertou, disse Vereda à plateia, colocando-a rapidamente no meio do maço, sem mostrá-la para não precisar explicar o que fizera. Aplaudido, o menino desce do palco.
e ainda no meio da escada, vira-se para o mágico e pergunta em voz alta para que todos ouçam: Eu fiz tudo direitinho, seu mágico, como nós combinamos? Gargalhada geral e aplausos pela aparente ingenuidade do menino. Vereda fica atônito, não só pelo que o menino fizera, como também pela atitude dele em querer disfarçar o fato. Mas, como bom artista que era, sorri ao garoto e, com uma piscadela cúmplice ao público, responde: Fez sim, meu filho, fez tudo direitinho. Terminado o espetáculo, Vereda encontra Silva na saída do cinema. Verdine, você foi fabuloso. Obrigado, Silva. Por que não me procurou lá no camarim, ao invés de ficar me esperando aqui fora? Eu sabia que você estava arrumando os seus aparelhos e não queria ser inoportuno. Já encaixotei tudo. Acompanho você até o hotel. E os dois caminham lado a lado pelas ruas já desertas da cidade. Gostei muito do espetáculo, Vereda. Obrigado. E o número cômico que você fez com o menino do orfanato foi sensacional. Vocês combinaram tudo antes? Oh, sim, mente Vereda. Notável. Silva, eu gostaria de fazer uma visita ao orfanato para conhecer mais de perto aquelas crianças. Eu arranjo isso para você. Quando pretende ir? Gostaria de ir amanhã mesmo. Eu telefonarei ao padre Eusébio e pedirei a ele para recebê-lo. Obrigado. Você poderá ir a hora que quiser. Silêncio. Vereda? Sim. Você estava falando sério quando disse da sua intenção de se estabelecer por aqui e adotar uma criança? Vontade não me falta. Gosto muito desta cidade e, bem, gostaria de fazer algo de útil em benefício de alguém. Acho uma boa ideia, mas você continuará viajando, fazendo shows? Não, Silva. Como já lhe disse, tenho rendimentos com o aluguel de casas que me sustentam e muito bem. Por sinal, eu acho que já está na hora de parar um pouco e me aposentar por conta própria. Você acha que conseguirá ficar sem fazer mágicas e apresentações? Oh, não. Poderei fazer algumas apresentações beneficentes aqui na Redondeza, em cidades próximas. Acho que você está certo nessa sua decisão, sinceramente. Bom dia, Moacir. Bom dia, papai. Dormiu bem? Pergunta Silva ao seu filho ao sentar-se à mesa de manhã para o de jejum. Eu não entendo muito bem o que é dormir. O que você sente? Não sei. Quando estou cansado, eu deito e de repente mamãe já levantou. Pois é, meu filho. Quando deitamos, nós dormimos. O que descansa é a sua cabecinha, ficando bastante tempo sem pensar e o tempo passa, até que você acorde e comece a pensar novamente. Acho que é mais ou menos isso. Você continua se encontrando com seus amiguinhos quando dorme ou quando deita? Não, eles me disseram que eu vou ficar uns tempos sem me encontrar com eles, mas que um dia, quando eu dormir, vou poder andar pela casa e enxergar. Eles lhe disseram isso? Sim, acredito neles. Beba o leite, meu filho, pede Dona Nega, colocando-lhe o copo nas mãos. Novamente, como acontece todas as manhãs, Silva é invadido por enorme tristeza e somente quando se empenha no trabalho é que consegue dissipá-la. Geralmente só vem para casa na hora do jantar. Depois, mais pelo cansaço do dia, é que consegue calma e paz de espírito. Nunca soube suportar com resignação a sina do filho. O senhor gostou das mágicas, papai? Oh, sim, foi muito bonito. Será que o seu Vereda já inventou uma mágica para cegos? Acho que ele ainda não teve tempo, Moacir. Eu gostaria muito. Se ele lhe prometeu, pode ter certeza de que vai fazê-lo. Você chegou tarde ontem
interrompe Dona Nega. Fui acompanhar Vereda até o hotel. Inclusive, eu lhe prometi conseguir junto ao padre Eusébio uma visita ao orfanato. Ele estava falando sério sobre adotar uma criança? Acho que sim. O que é adotar, pai? Existem muitas crianças que não têm pais, pois estes morreram quando elas ainda eram pequenas, então outras pessoas levam-nas para morar com elas, como se fossem seus filhos. E o seu Vereda vai adotar um filho? Eu penso que sim. Que bom! Se ele fizer isso, o Senhor pede para ele trazer o seu filho para brincar comigo? De certo que sim, Moacir. Que bom, que bom! Pede então para ele adotar logo, papai. E ele vai morar nessa cidade, Silva? É o que ele pretende. E você vai arrumar isso para ele? Sim, estou até pensando em lhe oferecer aquela nossa casa lá na Rua Emílio, para que ele a compre ou alugue. O inquilino está para sair. É uma boa ideia. E é aqui pertinho. Acho que será muito bom para você, Silva. Talvez assim você saia um pouco de casa para distrair-se com esse seu amigo. Você quase não sai? Será muito bom mesmo.